Uma das questões mais difíceis e perturbadoras para quem lê a Bíblia é esta: por que Deus ordenou a destruição completa de povos, incluindo mulheres e crianças, no Antigo Testamento? Esse é um dos grandes desafios que os cristãos têm enfrentado ao longo dos séculos, gerando debates e perguntas sobre o amor e a justiça de Deus. Por isso, neste vídeo, vamos analisar o que a Bíblia realmente ensina sobre esse tema e buscar uma resposta fundamentada nela. Veja o que diz Deuteronômio 7, 1 e 2. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual vais possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferires, totalmente as destruirás. Não farás com ela aliança, nem terás piedade delas. Mas na frente, Deus diz: nas cidades das nações que o Senhor, seu Deus, dá a vocês por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. Para entendermos melhor o motivo do Senhor dessas ordens, é essencial partir do princípio de que Deus é soberano. Deus é o Criador e sustentador de toda a vida. Como doador da existência, ele possui completa autoridade sobre a vida e a morte. Nenhum ser humano existe por si mesmo, mas apenas pela vontade e pelo poder sustentador de Deus. A Bíblia deixa claro que ele é quem faz morrer e faz viver. Toda a vida é criada por Deus e existe para a sua glória, desde o fôlego inicial até o último suspiro. Cada segundo da nossa existência está sob o controle divino. A morte de qualquer pessoa ocorre por permissão ou determinação de Deus. Nada acontece fora da sua soberania. Seja por causas naturais, como doenças, acidentes trágicos ou mesmo atos de violência, tudo acontece dentro do governo divino. Por isso o salmista disse: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Portanto, se Deus decide tirar a vida de quem quer que seja, com 20 dias ou 98 anos, isso está dentro do seu direito como Criador e sustentador de todas as coisas. O vídeo de hoje, meus caros, é para a gente reagir ao que foi falado no vídeo que traz o tema Por que Deus mandou matar mulheres e crianças no Velho Testamento. E a gente já começa o vídeo assistindo a primeira justificativa desse formador de opinião que é cristão, do canal Teologia Ilustrada. Veja bem que ele tenta justificar porque Deus mandou exterminar povos inteiros, porque Deus mandou aniquilar povos, populações inteiras no Velho Testamento. Ele não tem certeza de nada. Ele parte do princípio que é a Bíblia que diz isso, né? Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Eu estou aqui com a minha Bíblia, a Bíblia velhinha, né? A Bíblia judaica completa, né? Essa Bíblia aqui eu comprei logo que eu fui para o judaísmo esse ano. Está bem velhinha ela. E como sempre, né? Os velhos mentem, né? Tá aqui, ó. Bíblia judaica completa. Ela tá velhinha, bem velhinha, mas continua mentirosa e perigosa, né? Velhinha, mentirosa e perigosa. Como é o caso da evangelista Maria Lorena, né? Continua velha, já é uma senhora idosa, mas é mentirosa, né? Então, aí você vê a desonestidade do crente, né? Ele tentando passar pano, né? Uma passação de pano desgraçada para um Deus que sequer existe. Um Deus que é apenas personagem. Um personagem criado, tá? Vou deixar isso bem claro aqui, é um personagem criado para justificar os crimes cometidos pelo povo hebreu. Esse Deus do Velho Testamento, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é apenas um personagem criado pelo povo hebreu para justificar seus crimes, seus muitos crimes. É só isso, tá? Para você que acredita nesse Deus, você sendo cristão ou não, sendo cristão ou judeu, não importa, mas se você acredita nesse Deus, ele é apenas um personagem que foi criado, que foi
idealizado pelo povo judeu. Quer dizer que esse Deus já existia muito antes, né? Muito antes do povo judeu pensar em ter um Deus. Ele já existia. Ele é um Deus de populações de outros povos mais antigos do que o povo hebreu, tá? E ele vem numa adequação, né? Ele é um Deus que se adequa conforme a cultura dos povos. E aí chegou na cultura do povo hebreu, ele parou e ganhou uma roupagem de um Deus soberano, de um Deus que é soberano, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que é justo, que é todo bondoso, mas que, no entanto, porém, ele manda matar crianças, inocentes, lactantes, bebês de colo, animais. Ele manda aniquilar a povos inteiros. Isso é um Deus justo? São características de um ser misericordioso? Mandar matar crianças? Mandar matar pessoas idosas? Pessoas que são inofensivas? Pessoas que já estão no final de suas vidas? Como é que pode esse Deus mandar matar essas pessoas, incluindo crianças, inocentes, bebês, e ainda, depois de tudo isso, ser considerado misericordioso? Que misericórdia, hein? Você precisa dessa misericórdia? Você quer essa misericórdia? É porque não aconteceu com seus filhinhos. É porque isso não acontece com seus filhos. Já pensou, você que é um defensor dessa doutrina, dessa crença, você que atribui a esse Deus tirano, esse Deus sanguinário, um Deus intolerante, é um Deus genocida, você atribuir a ele essa virtude de bondade, de misericórdia, não dá para acreditar. É uma coisa que dá uma vontade da gente vomitar, viu? Ouvindo essas coisas. Bom, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem muitas coisas acontecendo, gente gritando, carro de som, sucateiro passando nas ruas. Eu espero que você foque aqui no que a gente está falando. Eu faço de tudo para não me desconcentrar, mas acabo fugindo. Pois bem, então o cidadão que é o criador desse conteúdo, como a gente viu no início, ele tenta justificar os crimes do seu Deus. Na verdade, o Deus do Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento não é Deus dos cristãos, né? O Deus dos cristãos é Jesus, o Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento é o Deus dos judeus. E aí os crentes se apropriam dessa fé, desse Deus, e dizem que é o seu Deus, né? Mas não querem considerar que o Velho Testamento ainda está em vigência. Veja a desonestidade dos crentes. Eles querem o Deus do Velho Testamento, eles o bajulam, o veneram, falam bem desse Deus, que é tudo ao contrário do que eles falam, né? Isso o povo cristão, né? Estou me referindo aos crentes. Eles querem o Deus do Velho Testamento, mas não aceitam que o Velho Testamento esteja vigente. Eles dizem que agora estão no tempo da graça, que o conteúdo que está vigente é o Novo Testamento, a nova aliança trazida por Jesus. Coisa que os judeus não aceitam. Os judeus não aceitam o Jesus dos cristãos e nem o seu conteúdo literário, que é o Novo Testamento. Mas, porém, no entanto, esse Deus não é bom nem para cristãos e nem para judeus, o Deus do Velho Testamento. E como eu disse no começo, esse Deus foi apenas uma criação, ele é um personagem que foi criado, ou que foi trazido, né, ele foi exportado
aliás, importado, né? Ele foi importado para a religião judaica, a religião dos hebreus. Ele foi um Deus importado de outras civilizações. Ele foi importado para a religião dos hebreus com o intuito, com o propósito de justificar os crimes. O carro do peixe passando aí com bastante barulho. Então, é isso. Não é nada mais do que isso. E aí foi colocado nesse livro esse personagem, Deus, com esse aspecto de soberania, de todo-poderoso, de autocontrolador de todas as coisas, de sábio, de santo, de perfeito, de justo, enfim. Meus amigos, analisa comigo. Esse Deus é soberano, assim as atribuições dele, né, dadas pelos crentes, que ele é soberano, mas ele precisa de povos, ele precisa de um povo para exercer. Então, esse Deus ele foi importado pelo povo hebreu de outras civilizações para fazer parte da religião do povo hebreu. E, como sempre, com o intuito de justificar os crimes do povo hebreu. Crimes bárbaros, terríveis e hediondos, como o extermínio de povos, a aniquilação de povos, animais, crianças, mulheres grávidas, idosos, etc. Agora, um Deus que é soberano, meus amigos, um Deus que é soberano, que não tem nada de soberano, ele é um soberano tirano, né? Impiedoso, intolerante, sanguinário e misógino ao mesmo tempo. Também é um Deus que é genocida. Então, mas ele carrega essa característica, esse título de soberania. E o que a gente vê para contradizer, né, esse título dele? Que ele precisa do povo judeu, do povo hebreu, para exterminar e aniquilar a povos, populações inteiras, só por não aceitar o seu governo tirano, a sua ditadura. Veja a contradição. Esse é o Deus que o camarada do vídeo diz que é soberano. Mas ele precisa do povo judeu, do povo hebreu, para exterminar outros povos. Sem piedade, sem misericórdia. Vai lá e extermina. Né? Aniquila todo mundo. Crianças, mulheres, grávidas, idosos, animais, tudo. Para quê? Qual era o propósito dessa aniquilação em massa? Sempre para desapropriar as terras dos povos que ali já estavam. Para cumprir as promessas que esse Deus havia feito entre aspas, aos patriarcas. Então, Deus precisa que o povo hebreu extermine outros povos para desapropriar suas terras, suas propriedades, a fim de poder usurpar essas terras. Crimes atrás de crimes. Então, essa é a nossa refutação a esse argumento, um argumento que não é justo coisa nenhuma, não acrescenta nada de bom em quem acredita nisso, não acrescenta nada de bom nas pessoas leigas, né, às pessoas leigas, às pessoas ignorantes, pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social, mental e emocional. Esse tipo de argumento não acrescenta em nada a vida dessas pessoas. E é por isso que a gente refuta. A gente refuta. Porque as pessoas vivem vidas repletas de sofrimentos, um vazio, necessidades, problemas. E aí elas querem se agarrar em algo confiável, em algo sólido. Mas que não seja essas fantasias, essas ilusões que para nada servem, a não ser para iludir e manter presas as pessoas. Então, eu, para finalizar esse vídeo, recomendo a você, meu caro, você que é uma pessoa, um crente, reveja seus conceitos. O seu Deus não é misericordioso coisa nenhuma. Se você ler a Bíblia com uma mente um pouco mais racional, você vai ver que o seu Deus, o Deus do Velho Testamento, que não é o seu Deus, é o Deus dos hebreus, mas você, assim, o considera seu Deus por conta do que você já aprendeu. Se você ler o contexto da Bíblia
com uma mentalidade mais racional, você vai ver que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido as atribuições que você faz a esse Deus de todo-poderoso, de soberano, de bondoso, misericordioso, etc. Um Deus que manda matar crianças, bebês de colo, não dá para levar a sério isso. Isso não é atitudes de um ser justo, honesto, que tenha o mínimo de bondade. Não dá para levar a sério isso. E quem assim o faz é tão criminoso quanto esse personagem, que também, ainda bem que não é real. Nunca foi real. Se houve esse tipo de matança, se houve esse tipo de extermínio praticado, né, pelo povo hebreu, isso foi uma coisa que foi feita, que foi praticado, são práticas que ficam na responsabilidade única e exclusivamente de quem o fez, do povo hebreu. Mas não teve Deus nenhum para mandar fazer isso. E se foi feito a mando desse Deus, é apenas um personagem criado, colocado nas páginas de um livro chamado Sagrado, para justificar, para dar cabimento aos crimes que esse povo bárbaro e hediondo cometeu em intolerância religiosa e desapropriação de outras terras, de terras de outros povos. Tá bom? Então essa foi a refutação do vídeo Porque Deus mandou matar, porque Deus mandou exterminar mulheres e crianças no Velho Testamento. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, comente, compartilhe, deixe o like e nos ajude sempre. Um forte abraço.